Toda a Bíblia gravita entre este assunto em todos os seus 66 livros, que é a salvação do homem. É isto que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que nos concedeu esta porção da sua palavra. Eu falo uma porção porque qual é o tamanho do conhecimento de Deus? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Vamos só lembrar, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? O Logos. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Opa, peraí, esse é um dado interessante. Porque está falando sobre o tempo que Jesus esteve na Terra. Quanto tempo ele esteve na Terra? 33 anos. 33 anos. Se em 33 anos essa afirmação aqui é verdadeira, vocês imaginam se Deus escrevesse toda a sua sabedoria? Por isso que eu falo que Deus nos deu uma pequena porção, que é a sua palavra, com um assunto fundamental em todas elas. A salvação do homem. Por que a salvação? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui está o problema, resumidamente. Vou ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo por meio de quem? De Adão. É isso que está registrado em Gênesis. Quando Deus faz o jardim do Éden, ele chama Adão e coloca ele dentro do jardim. E diz para Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que aconteceu é que o diabo, a antiga serpente, o dragão, foi até Eva. Conseguiu enganar Eva. Fez com que Eva comesse o fruto da ciência do bem e do mal, da árvore da ciência do bem e do mal, e desse para o seu marido. Quando Adão comeu, é que o pecado entra no mundo. E isto trouxe um problema, porque ali está falando sobre todos. Todos se tornaram pecadores. Pecador não é aquele que faz coisa errada. Isso é uma visão um pouco rasa. A visão mais assertiva é pecador é aquele que tem uma natureza pecadora dentro dele. E por conta disso é que ele faz, muitas vezes, alguns mais e outros menos, aquilo que é contra Deus. Mas a natureza perversa que foi injetada dentro de Adão, isso é que fez com que o homem ficasse separado de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou mais, lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 18, também nós encontramos uma coisa que deixa um pouco mais claro para nós a situação daquele que está fora de Cristo, ou seja, todos os seres humanos, daqueles que ainda não nasceram de novo. Efésios 4, versículo 18. Vamos ver como é que está escrito. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então esse é o retrato do efeito do pecado quando entra dentro do ser humano. Aqui deixa bem claro, né? Entenebrecidos no entendimento. O homem que tinha comunhão com Deus, Adão tinha, quando o pecado entra, ele morre para Deus. Ele fica separado da vida de Deus. A Bíblia fala que o homem, todos nós que nascemos neste mundo, lembra de Jesus falando que é nascido da carne é carne? Todos que nascem nesse mundo nascem mortos para Deus, sem vida espiritual. E isso é compreensível quando a gente ouve Jesus dizendo assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Eu vim para vocês terem vida. E aonde nós encontramos isso? Por exemplo, o apóstolo Paulo foi usado por Deus em Efésios capítulo 2, do versículo 1. Ele fala sobre isso. Ele nos deu vida e nos vivificou. Efésios capítulo 2, verso 1 fala, ele nos deu vida, ele nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Tem outro texto que Jesus também fala a respeito disso em João, capítulo 5, versículos 24 e 25. Lá Jesus também fala de uma forma muito clara essa questão do homem, de todo ser humano, espiritualmente, está morto para Deus. Por isso que ele carece da salvação do novo nascimento. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, e aí o que está escrito lá? Mas passou da morte para a vida. De novo, ele vai falar do verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que a ouvirem, viverão. Então, voltando lá em Efésios 2, ele nos deu vida, estando nós mortos. Por que mortos? Porque a morte passou a todos os homens, porque o pecado entrou dentro da raça humana. O pecado entrou por Adão. Agora, João Batista, quando viu Jesus, ele declarou algo que para mim é uma das coisas mais poderosas escritas
na palavra de Deus. João, capítulo 1, no versículo 29. No dia que eles se encontram, os primos, né? São primos que se encontram depois, tudo indica, depois de 30 anos eles se encontram novamente. Se encontraram quando eles estavam na barriga da mãe um do outro. E é tão bonito aquilo, né? Quando Maria chega na casa de Isabel e fala, Isabel, João Batista salta de alegria no ventre da mãe. Depois de 30 anos, olha lá o que acontece. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema do homem é o pecado. Não é o que ele faz ou deixa de fazer. Ninguém vai para o céu porque foi bom. Não é pelo que você fez ou pelo que você fará, pelo que você está fazendo que você vai merecer entrar no céu, e tampouco. Ninguém vai para o tormento eterno por ter feito mal. Não é isso. O destino da humanidade, ele se dá por aquilo que somos. Quem é você? Quem sou eu? Jesus falou que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que vem a este mundo vem como uma velha criatura. Ele vem com a natureza de Adão. Ele vem com o coração de pedra. Ele vem morto para Deus. Eu sei que essa mensagem não é bonita, gente. Nunca foi. Falar da verdade não é bonito. Mas a gente tem que ter a coragem e a obediência ao Senhor para mostrar isso, porque me mostraram um dia isso. Mas glórias a Deus pelo Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado. E por isso que ele falando isso a Nicodemos, deixa eu explicar para vocês quem era Nicodemos. Bom, quem sou eu para explicar, né? Vou tentar aquilo que eu sei. Quando fala que ele era um dos principais dos judeus, João capítulo 3, Yasmin, vamos lá no versículo 1. Ele era um dos principais ou um príncipe dos judeus. Significa, e tudo indica, que ele era um fariseu. Que ele era uma pessoa, religiosamente falando, com alto cargo. E por ser príncipe, ele era muito respeitado na comunidade judaica. Ele era uma das autoridades máximas dentro da comunidade judaica, religiosamente falando. Mas também, na comunidade, como um civil, ele era de muita estima de todo o povo, respeitado. Mas este homem ficou extremamente incomodado, a ponto de noite, ir ter para falar com Jesus. Alguns falam essa questão do de noite, que também não faz diferença, gente. Alguns dizem que ele foi de noite para não ser visto pelos outros da comunidade, né? Como indo até Jesus o Nazareno, aquele que é nazareno, aquele que vem de Nazaré, que nada presta daquele que vem de Nazaré. Você está indo atrás do filho do carpinteiro. Talvez seja isto. Não sei. Alguns também já me falaram assim, ele foi de noite porque ele não aguentava mais, ele precisava saber da verdade, mesmo de noite ele foi lá. Não importa, o importa é que ele foi até Jesus. Isso mostra a primeira coisa, ter humildade. E a Bíblia fala assim, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça ao humilde. Ele, com toda a sua autoridade, foi até Jesus. E ele estava inquieto, porque ele queria saber o que é isso de nascer de novo, que história é essa? Eu conheço toda a Bíblia, e que história é essa de nascer de novo? Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que a inquietação pela verdade, pela busca da verdade era tão grande, que ele disse para Jesus no versículo 4, aquilo que ele sabia, aquilo que ele imaginava, aquilo que ele pôde compreender a respeito do novo nascimento. Ele diz, na verdade, o verso 4, disse-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Peraí, ele devia já ter avantajado de idade. Como é que eu vou nascer de novo? Que história é essa de nascer de novo? E aí ele disse, porventura, eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? A outra versão fala nascer segunda vez. Então ele estava com os olhos de uma forma biológica, física, material, humana. Como que faz para uma pessoa nascer de novo? Ele vai ter que entrar na barriga da mãe e vai nascer uma outra vez? E aí que Jesus vai explicar para ele no versículo 5, dizendo que é preciso nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí ele continua dizendo no verso 6 que existem dois nascimentos. Um é o que nasce da carne, é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Então, já tem luz aí. Um é nascimento natural, carnal. Todos nós já nascemos aqui. Você nasceu da mamãe. E aí só é possível isto. Alguém só pode ser gerado de novo, nascer de novo, pela palavra de Deus. E eu quero mostrar isso para vocês. Quando Pedro declarou isso em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 23, está bem claro ali para nós. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Pois fostes regenerados, não precisa procurar a versão não, mas tem uma versão que vai falar, vocês nasceram de novo, não de semente corruptível. Só para explicar. O que é a semente corruptível? Qual é a semente, biologicamente falando, que faz com que haja a geração de um ser humano? É o espermatozoide. Essa é a semente que fecunda o óvulo. Tá? Então, ele está falando aqui
Vocês nasceram de novo, mas não foi o nascimento natural. Não foi da semente humana. Não foi através de uma geração natural. Mas vocês nasceram de novo da incorruptível, da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A semente que fecundou o óvulo de Maria foi a palavra de Deus. O verbo se fez carne. Olha que coisa linda. Por isso que ele veio assim. Jesus nasceu de forma sobrenatural. O novo nascimento, esse que Jesus falou que cabe a todos nós, também é de forma sobrenatural. Não é natural. É uma coisa que vem do alto. O novo nascimento, inclusive, a melhor versão fala que não é nascer de novo, mas é nascer do alto. É nascer de Deus. E só Deus é que faz um ser humano nascer do alto, nascer dele. Então Nicodemos ouviu tudo isso e ficou admirado. E Jesus falou o quê? Não te admires de ter dito. Necessário é nascer de novo. Importa nascer de novo. E o novo nascimento é um mistério, é um milagre, é algo extremamente grandioso, porque João capítulo 3, versículo 8, mostra que o vento, ele sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. É quando Deus sopra a vida dentro de um homem que busca ele. Quem não nascer de novo não vai para o céu. O novo nascimento é a forma estabelecida pelo Criador para livrar o ser humano do pecado e da morte, para livrar ele da condenação, para livrar ele da situação que ele se encontra fora de Cristo, que é condenado, morto, sem vida. E a grande questão é, como nascer de novo?